internet. Oi, oi, oi. Como está sendo seu dia hoje? Vamos conversar. Vamos falar de Jesus. Vamos lá? Hoje o tema... Eu vou trazer uma introdução para as próximas lives, os nossos próximos encontros. Tá bom? Se você sentir de enviar para alguém, fique à vontade. Você também é propagadora do reino. E algo muito especial eu vou trazer hoje, né? Somos um corpo, somos igreja, fazemos parte de uma mesma missão. E a missão não é minha nem é sua, mas é de Deus. E Ele quer que a mensagem que vem dele seja alcançada. Bom dia, Silene. Bem-vinda. Somos um corpo, estamos aqui com uma missão. E a missão não é nossa. Não é minha e nem é sua. É do nosso Pai, é do céu, é de Deus. E juntas a gente, em unidade, a gente consegue alcançar, né, essas outras vidas que estão desejosas pela mensagem que vem dele. E às vezes nem sabem, né? Como eu estava na dor, mas eu não sabia que estava. Eu não tinha noção. Eu carregava algumas consequências de dores, né, da infância, de algumas situações vivenciadas e eu não sabia, né? Na vida adulta só colhia, era resultado das crenças que eu carregava no meu coração. E o Senhor, Ele foi me trazendo, né, a esse caminho e revelando a verdade sobre quem eu sou. E eu sei que a gente escuta muito, né? Ai, quem você é? Ai, eu sou imagem e semelhança do Criador. Mas a gente não sabe a profundidade disso. E às vezes fica só como uma frase, né, citada. E aí eu ouvi e eu também cito, mas eu não sei, né, o significado disso, da profundidade. E hoje eu quero trazer um pouquinho sobre... Eu vou colocar aqui o tema. Ó, amar cura. Então, o que não, corrigir. Qual é a dor que o seu coração ainda carrega? Ou qual é a dor que o seu coração carregou? Melhor. E durante os nossos encontros, os próximos encontros, eu vou trazer... eu vou citar algumas dores. Gente, vamos lá, queria dor. Fixar o tema. Cadê? Fixar. Pronto. E durante os outros encontros, próximos encontros, eu vou falar sobre as dores, né? Algumas dores que possivelmente a gente vivenciou. E na verdade, todos nós vivenciamos as dores que eu vou citar, porém em níveis diferentes, em intensidades diferentes. Então vai ser importante para todas nós. Então vamos lá. Amar cura. Mas a gente só consegue amar quando a gente está curada.
curada não na totalidade, eu não falo na totalidade, mas curada naquilo que, por exemplo, na questão da rejeição. Se eu estou curada naquilo, eu vou conseguir amar o outro, eu vou ter empatia, eu vou olhar diferente, né? Eu consigo olhar diferente. Jesus, ele não era uma pessoa doente, né? Ele era uma pessoa sã. Por isso que é com ele que a gente aprende, a gente pode ser curada. E a gente está aqui para sermos como ele. Ele veio nos ensinar a ser filhos. Então, qual dor o seu coração carregou? Como eu falei, eu vou trazer nos próximos encontros. Mas eu quero aqui, dizer, né, trazer a sua memória de que somos um com Cristo. Que somos um corpo com Ele. E esse corpo tem vários membros. E alguns membros, eles estão feridos, né, estão machucados. E qual é o nosso papel? Primeiro que se a gente for esse membro ferido, a gente precisa da cura, não é verdade? E depois disso, a gente proporciona a cura, porque como um corpo, se eu estou ferido e eu continuo ferindo, criticando, maltratando, ferindo o outro, eu estou ferindo a mim mesma, porque somos um, né? Como igreja, somos um, em Cristo, com Cristo. E aí eu gostaria que você fechasse os seus olhos e imagine aí uma noiva. Só que essa noiva, quero que você imagine essa noiva e sabendo que somos a noiva de Cristo, olha só. E ele é o noivo da noiva. Então imagine essa noiva. Porém, essa noiva, ela está ferida. Veja como essa noiva está ferida. Suas vestes estão sujas. Algumas partes estão rasgadas. Seu corpo machucado. Seu rosto expressa o que tem no seu coração. O seu rosto está triste. Seu coração angustiado e a sua alma cheia de dor. E com isso, né, essa pessoa, essa noiva, ela anseia por esperança. Ela anseia por esperança. Você pode abrir os olhos e voltar aqui. Percebe? Não é angustiante, né, ver essa noiva assim? Só que aí eu trago novamente a frase amar cura. Essa noiva, ela precisa de se sentir amada, porque ela já é pelo noivo. Ela precisa se sentir amada. Então, amar cura. E nós, curados, amamos. Curadas, revelamos o amor. E esse curadas a gente ama com o amor que vê. Não com o amor cego. O amor cego, ele fere, ele é infantil. É um amor sem expansão de consciência. É um amor conduzido pelo seu baixo nível de consciência, tentando salvar, e desrespeitando, e machucando e ferindo. Inclusive a si mesmo. Mas o amor que vê, não. O amor que vê é diferente. Ele respeita, ele honra, ele corrige com amor, ele vê,
Não pelo que fazem, não pelo que têm, não pelo que fizeram, não pelo que tiveram, mas por quem são. Então, curadas, a gente revela o amor. Oi, Jennifer. Curadas, a gente revela o amor. E aqui eu quero deixar 1 Pedro 3:15 diz assim: em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. Em outra versão fala: santifiquem-se. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, olha aqui a esperança. Aí você vai entender melhor, que eu vou trazer mais embaixo. Estejam sempre preparados para explicá-la. Eu completei ano, né, ontem, 30 de março. E foi um momento de refletir. Sempre é um momento da gente refletir sobre algo. Sobre o nosso nascimento, sobre a vida, sobre as pessoas que já passaram, sobre o que a gente já passou, sobre tantas coisas. E nesse ano, nesse meu momento, eu refleti sobre que eu achava que eu era um erro. Olha que coisa. Bom dia, Anderson. Eu pensava que eu era um erro. Eu me achava um erro. E eu não sabia disso. Eu não tinha percebido. Fui assistindo um filme e ele fala um pouco sobre identidade. Eu não tô lembrado do nome do filme agora, mas ele é muito bom. E a menina falava assim: eu não sou um erro. Ela repetia porque alguém pediu pra ela falar, se não tô enganada. Mas ela falou essa frase. E quando ela falou essa frase, é como se o meu coração tivesse falado também. Eu não pronunciei, né? Mas eu não lembro de ter pronunciado. Mas eu pensei, eu não sou um erro. Eu sei que eu não sou um erro. E meu coração começou a apertar. Comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Oi, irmão, bom dia. Glória a Deus, Anderson. E aí eu disse, o que tá acontecendo aqui? Ai, nossa, coração apertado, eu comecei a chorar. Eu falei assim, mas eu sei que eu não sou um erro. Então tem algo aqui no meu coração. O que ainda tem? Gente, a gente, como filho de Deus, a gente tem o Espírito Santo. E a gente pode conversar com ele o tempo todo. Se a gente tem uma dificuldade, uma dúvida, pergunta para ele. A forma que ele vai responder aí não cabe a nós. Mas a gente está atento a ouvi-lo. E aí ele me disse, né, o contexto pelo qual eu nasci gerou em mim a crença de que eu era um erro. E muitas vezes, na nossa baixa consciência, porque a gente é uma criança, a gente não sabe das coisas. A gente nasceu ali, está crescendo e aprendendo a viver. E quantas vezes a gente, feridos, né, fere os nossos filhos, fere o nosso próximo. E por isso que é tão importante a gente se curar cada vez mais. Se parecer cada vez mais com Cristo. Exalar cada vez mais a essência dele. Que há em nós. E não é algo de outro mundo. Já está dentro de nós. A gente precisa tirar a máscara, a dor, a capa, né, que a gente construiu para nos proteger de mais dores. E aí eu falei, meu Deus, aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração e agora nesse meu momento, né, eu lembrei. Eu falei assim, quantas pessoas estão achando que elas são um erro? E elas nem sabem que acham, que acreditam nisso. Então, é uma reflexão, né, pra você também. E até trazer assim, ó, eu não sou um erro. Eu não sou um erro. E independente do contexto em que você nasceu, você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança do Altíssimo. E essa verdade, ela precisa ser reafirmada até que seu coração acredite. Até que você vivencie isso. Outra coisa também que eu sabia que eu era amada, mas eu não me sentia amada. E, gente, em um momento, eu me lembro dessa cena assim muito forte, porque foi muito forte.
a cena, uma pessoa... Eu me senti usada, né? Eu tava ali sendo machucada. A pessoa saiu, eu fiquei sozinha lá, coração doendo. Aí, e eu chorando, eu falei assim, eu sou amada, eu sou amada. Eu estava no chão, chorando. E eu dizia assim, eu sou amada. Porque eu sei que eu sou amada, mas eu não me sinto. Mas eu vou falar, coração, alma, até que você acredite nisso, até que você viva isso, gente. Eu sou tão amada, eu sou muito amada. Muito, muito. Eu não via nem a dimensão disso. O quanto que eu sou amada. Mas eu também me sinto amada. Eu me sinto muito amada. E quando a gente se sente amada, quanto mais a gente se cura, mais a gente se sente amada. A gente sente o amor que a gente já tem. Bom dia, cunhado. Bem-vindo. A gente sente esse amor. E quando a gente se sente amada, não tem como a gente ficar em eleição, de fato, como Cristo vê. É maravilhoso. Então hoje eu sinto isso, porque eu persisti declarando. Naquele momento, eu não me sentia amada de forma alguma. Eu me sentia ferida, machucada. Como é que a gente tá sendo ferido, né? E tá dizendo assim, eu sou amada, sou amada. É porque é um fato. É essência, é identidade. Estar sendo é diferente. Então eu declarei até que eu vivi. E aí eu pensei, meu Deus, como essas pessoas, podem ter, né, muitas pessoas que não sentem, que não se sentem amadas e que pensam que são um erro. Mas eu quero trazer algo ao seu coração. Imagine aí, quando você nasceu. Eu sei que o contexto em que você foi gerada, pode ser que não tenha sido um contexto saudável, ou esperado, ou desejado, ou idealizado, né? Por você. Pelos seus pais. Às vezes foi um contexto de erro, de fraqueza, enfim. Independente do contexto. O céu celebrou a sua vinda à vida. Imagina aí o céu celebrando o seu nascimento. Mas eu nasci foi para sofrer. Não. Você nasceu para... Isso é uma mentira do diabo. Você nasceu para revelar o amor. Você nasceu para revelar o seu Pai. Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Gente, Jesus, ele chorou quando Maria chegou até ele, né, naquele cenário de Lázaro, do amigo dele, morto. Ele viu ela sofrendo, ela sentindo a dor, e ele chorou. Então, ele sente a nossa dor. E ele sente o que a gente sente. Ele sente o nosso sentir de não se sentir amado, se sentir amada. E a noiva, a igreja, ela está adoecida. E Jesus, ele conta conosco, conta comigo, conta com você. Como eu falei no início, a missão que o céu me entregou não é minha, é nossa. A missão que o céu confiou a você não é sua, não é apenas, sabe, nossa aqui, mas é dele. E por que essa missão? Para trazer, para revelar, para que a gente se sinta amada pelo amor que ele já entregou. Para que a gente sinta o amor dele, que é algo real. Então, a igreja ela está ferida e ela precisa da gente, ela precisa de nós. Algumas pessoas elas vão ser chamadas para quem está fora. Outras vão ser chamadas para quem está dentro. E juntos somos uma unidade para cumprir essa missão, que é amar, que é exalar o amor. Mas aquela pessoa é muito difícil. É porque ela está muito ferida. Ela foi muito ferida. Ontem... Oi, Angélica, bom dia. Ontem eu estava no estudo, né,
na igreja e falava sobre pessoas processadas. Eu não sabia nem o que era isso. Mas isso quer dizer, assim, pessoas muito feridas, né? Aquelas pessoas que são bem desafiadoras pra gente lidar. E muitas vezes a gente desiste de muitas pessoas. Desiste, às vezes, até de si mesma, né? Porque a gente não entende o ser humano. E é tão importante a gente entender e aprender sobre o autoconhecimento. É quem eu sou, como eu funciono. Por isso que vai ser muito importante, né? As próximas lives, porque eu vou trazer isso também. Eu vou trazer linkado, né, com a dor, mas o recurso. Como que a gente funciona? E por que a gente chegou a esse lugar? E a gente aprender a lidar com isso e trazer cura também ao nosso coração. E quando a gente aprende a lidar consigo mesmo, a gente vai também aprender a lidar com outras pessoas. É por isso que não é fácil, né? Tem um desafio, mas é maravilhoso. Gente, eu voltei do encontro, que na verdade é renovo, né? A gente volta renovada. Com maior profundidade sobre amar a igreja, amar pessoas. E se você não chegou a esse nível, mas deseje, porque o céu, ele deseja entregar isso pra gente. Porque o que Deus mais ama são pessoas. Imagina o Pai, graça e paz, Sarita, bom dia. O Pai, ele entregou o próprio Filho. Gente, olha o tamanho do amor. Ele ama o Filho. Contudo, ele entrega o próprio Filho. Pensa na dimensão do amor. E esse renovo me trouxe ainda mais profundidade, né, nisso. De amar a igreja, de amar pessoas. Ai, meu Deus, é maravilhoso. Então, independente do contexto pelo qual você nasceu, você não é um erro. Não é. E eu vou trazer uma frase aqui de cura pro seu coração. O céu, ele celebrou o seu nascimento. Já imaginou, né? O céu celebra o seu nascimento. Você não é um erro. E se você puder repetir comigo. Deus me quis. Deus me viu. E me chama de filha. E me chama de filho. Bom dia, Andresa. Deus me quis. Deus me viu. E me chama de filha. Por quê? Aí aqui vem um ponto. Você não é um erro, você pode ser esperança para muitas pessoas que ainda clamam pelo amor. Olha que forte isso, né? O Espírito Santo me trouxe enquanto eu refletia sobre as pessoas, sobre esse sentimento de se sentirem um erro. A gente não é erro, gente. Nunca. Jamais. Você é esperança. Você foi chamada como esperança. Gente, isso é muito forte. Para muitas pessoas que ainda clamam pelo amor. Tem pessoas que nunca se sentiram amadas. Olha, imagina esse coração. E como que essas pessoas vão reagir a outras? Como essas pessoas vão se portar diante de outras pessoas? E a gente, como igreja, a gente tem essa responsabilidade. E antes dessa responsabilidade, a gente tem esse privilégio de aprender com Cristo. E essa possibilidade de revelar o amor. Gente, não é falácia. Amor, o que é o amor? É Cristo. A gente olha para Ele e aprende a ser a imagem do amor. Mais um livro que vai ser escrito. Entende? Olhando os passos de Jesus, a gente aprende a ser como Ele. É fácil? Não. Mas depois que a gente aprende, gente, é maravilhoso, porque só é desafiador enquanto a gente resiste a ser quem a gente nasceu para ser. Enquanto a gente resiste a ser imagem e semelhança do Criador. Mas ser imagem e semelhança dele é natural, é fluir. É identidade. Sabe um carro que ele é feito
para carregar aquele peso, ele flui, ele vai. Mas se é um carro que ele foi feito para carregar menos peso, se ele pegar um peso maior, aí vai ser pesado, né? Então a gente não nasceu, não foi chamada para ser salvador de ninguém, mas para revelar o Salvador. A gente não foi feita para impor ninguém a salvação, mas para mostrar o caminho da salvação. E muitas vezes a gente não vai precisar falar palavra alguma. Apenas ser. Apenas ser a própria palavra vivida. E isso era um questionamento muito forte no meu coração, porque em meio à dor eu pensei, eu escutava, né, alguns versículos, algumas vezes acalmava o meu coração, trazia, né, conforto, mas era momentâneo. Depois eu estava novamente sentindo a dor. Angustiada, ansiosa, depressiva, na mesma tecla, apertando a mesma tecla. E chegou um momento que eu falei pra Deus, eu já falei até isso, né, em alguns momentos, em algumas lives. Eu falei assim, eu não quero mais ouvir versículos. Eu preciso de cura. Eu falei pra Deus, eu fui sincera com ele, abri meu coração. Gente, ele é o nosso papai. Ele não é um Deus distante, porque muitas vezes a gente aprendeu assim. É um Deus carrasco, um Deus distante. Não. Ele é um Deus próximo, ele quer intimidade, ele quer aproximação. Lembra do Éden? Ele se apresentava toda tarde para ter relacionamento, para ouvir, para ter intimidade. E por que a gente não abre o nosso coração? Oi, Esté, bom dia. Acho que é você, né? Por que a gente não abre o nosso coração para o nosso Abba, o nosso papai? Outra coisa, olha como a gente resiste a receber o amor. Interessante, que é isso que eu lembrei. Obrigada, Espírito Santo, por me trazer à memória. Muitas vezes a gente está sendo servida, só que a gente não quer. A gente ama servir, né? Ama fazer. Não, eu faço, eu faço. Gente, isso não é humildade, não. Isso não é humildade. Isso é arrogância. Vamos lá. Se é tão bom servir, por que a gente não permite, não dá a possibilidade que outra pessoa nos sirva? Aí a gente lembra de quem? Obrigado, Espírito Santo. De Pedro e Jesus. Jesus, quando foi lavar os pés. Não, nunca. Isso não, Jesus. É muito interessante, tá tudo na Bíblia, né? Pra nos ensinar, gente. Então, como que a gente vive a palavra? Aí Pedro, não. Olha, isso é uma falsa humildade. É uma falsa humildade. A gente está se parecendo com Cristo? É bom a gente fazer essa pergunta, né? Então, como era que Jesus agia? Ele lavava os pés. Ele nos ensinou a fazer isso com o nosso próximo. Ele nos ensinou a fazer isso com o nosso próximo. Então, a gente pode permitir também ser servida. E quando a gente permite, quando a gente tem essa questão, né, de, eu não quero ser servida, a gente tá rejeitando o amor. Interessante isso, né? A gente está rejeitando ser amada. Por que será? Aí a gente olha lá pra trás. Mas a gente tem o Espírito Santo, lembra? E eu aqui, como minha professora, ela fala, né? Somos ministra da reconciliação. Como fala em Malaquias, no último capítulo e no último versículo, fala que haverá, né, o momento de reconciliar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. E eu, como uma ministra da reconciliação, uma que disse sim para o Senhor e ser curada, enfrentar as dores que eu precisava enfrentar e que eu ainda enfrento, tá, gente? Tô aqui na terra ainda. Quando eu estiver aqui, estaremos assim, olhando para questões, né, que a gente carregou,
curando na nossa identidade e amando pessoas. E então, pergunta ao Espírito Santo se a resposta que ele tem para você, através de mim, através de alguém, vai até essa pessoa. Foi o Senhor que me conduziu até esse lugar. Terapeuta, né, fala sobre cura. E não sou eu que curo, não. Eu mostro o caminho. Eu levo você até ele. Eu revelo, sendo imagem e semelhança dele, eu trago cura dessa forma. Mas isso veio dele. Isso veio dele. E lembra do versículo, 1 Pedro? Em vez disso, consagrem ou santifiquem-se. Consagre a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Então você se permite ser servida? Você se permite ser amada? Receber o amor. E tem algumas pessoas que a linguagem do amor delas é atos de serviço. Então a forma delas de falarem que ama é servindo. É fazendo algo. Um serviço para a pessoa. E aquela pessoa é a forma dela dizer assim, ó, eu amo você. Sem falar a palavra. É a forma dela, a forma que ela aprendeu. E tá tudo bem. E aí, às vezes, o filho não se sente amado por quê? Porque não foi na linguagem dele. Aí cresce acreditando que não foi amado, fica buscando esse amor dos pais em outras pessoas. É que vem outro ponto. Obrigada, Espírito Santo. Ele tá me trazendo na memória muitas coisas, gente. Às vezes a gente idealiza nos nossos líderes, nos nossos pastores, sei lá, no trabalho, em chefes, a gente idealiza o nosso pai, por exemplo. Mas ele não é o nosso pai. O nosso pai é insubstituível. Não tem como. É ele. E quando a gente é curada em relação a isso, a gente também acessa uma profundidade em Deus Pai. Eu falo isso com propriedade. E olha que eu não fui uma pessoa assim, muito ferida, muito maltratada, isso, aquilo pelo meu pai. E eu carreguei um monte de coisa. Eu falo, Jesus amado, eis-me aqui, Senhor, para revelar o amor àquelas outras pessoas que foram muito, 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 muito feridas. E aqui isso não diminui a minha dor e nem a sua. Nem diz que a sua é maior ou menor que a minha, ou a minha é menor ou maior que a sua. É na intensidade que a gente deu conta. E quando a gente olha para isso, né, para essas questões e sente paz com a nossa história, tá tudo bem, Senhor. A tua soberania é a tua soberania. O Senhor sabe muito, mas assim, não tem nem comparação. Muito mais que eu. Eu sou um mero aprendiz aqui na terra, buscando revelar o Senhor. O tanto que eu estou dando conta. Mas eu estou aqui, ó. Pronto para te servir, para amar pessoas. Jesus, ele falou, aquilo que a gente faz a um dos menores pequeninos, a mim eu faço. Mateus 25. Você pode ler essa passagem, é profunda. E traz cura também pro seu coração. Então, para servir a Deus, a gente serve pessoas. Para amar a Deus, a gente ama pessoas. É um viés. Aí ele fala, como você disse que ama o seu próximo, como é que você... Gente, e eu não tô aqui falando que é coisa fácil, tá? Cada um tem o seu nível e tem um desafio. Mas tô dizendo que é possível. E que é muito, 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 muito melhor você romper. Você enfrentar o desafio e romper mesmo. Esse monte de dor que você carrega. Esse lugar que você se coloca. De ferida, de noiva ferida. Depois eu vou trazer novamente aqui a imagem que eu trouxe no início. É muito melhor você estar curado. Gente, é leve. Você fica até mais bonita, mais bonito. É leve, é fluido. É muito bom, é maravilhoso. Vale muito a pena. E naquele grande dia ele vai dizer, servo bom e fiel. Olha aí, você serviu, você amou. Você não impôs amor.
que Deus ele não impõe. Olha como ele respeita. Ele respeita o nosso tempo, a nossa entrega, o nosso processo, o nosso momento. A gente precisa ter a consciência de que a gente não pode, a gente não deve, né, parar, desistir desse amor, de acessar esse amor. Esse amor está ligado com os nossos pais e não depende deles, depende de nós. O que eles puderam fazer, eles já fizeram. Inclusive, ser canal para que a gente estivesse aqui nessa vida. Ai, mas eu não pedi para nascer. Imagina aí, gente, um monte de espermatozoide lá. Você lutou. Dentre milhões, dentre sei lá quantos. Você nasceu. Você tá aqui. Aí quer dizer, ai não, não escolhi, escolheu. De alguma forma você quis. E eu falo que é irresistível, gente, não querer viver. Porque viver é muito bom. Quando você tá nesse lugar. É irresistível viver. Porque viver revela o amor. Olha, gente, assim, no meu coração queima. Pra revelar o amor. Gente, é muito bom amar pessoas. Inclusive assim. E a gente só consegue também, né? Quando a gente está bem. A gente só consegue transbordar esse amor quando a gente se ama. Nossa, eu respeito a minha história. Eu amo quem eu sou. E eu posso cuidar de mim. Eu posso amar quem eu sou. Eu posso cuidar do meu cabelo, cuidar do meu rosto, cuidar do meu corpo. Até porque ele também revela. É através dele, né? Das nossas ações usando esse corpo. Nesse corpo. Independente de como ele esteja. Ai, não é fácil, já fiz isso, já fiz aquilo. Pede pro Espírito Santo. Se você não tá conseguindo sozinho, às vezes eu posso ser uma resposta dele pra você, né? Desse meu lugar, gente. Eu não sou salvadora de ninguém. E jamais serei, jamais quero ser. Isso é pesado demais. Esse foi o papel de Jesus. E ele já fez isso. Outro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês também, que o Espírito Santo tá trazendo no meu coração. É interessante. Eu fiz, né, escrevi a live, organizei, fiz o roteiro. E quando foi hoje, eu falei assim, Senhor, parece que não é pra falar disso hoje. Aí eu comecei a escrever outras coisas. E ele tá me acrescentando. O Espírito Santo é muito lindo. Quero falar sobre uma coisa em relação ao... Eu vou falar. Ao perdão. Vocês... Né, eu creio muito que o Senhor, ele traz aqui as pessoas que estão abertas, sedentas, desejosas para conhecê-lo ainda mais. E que estão com o coração aberto. E que somos um. Então, se você fere a mim, você fere a si. E você está falando de uma dor sua. Que você está carregando. Se eu firo a você, eu firo a mim. Então eu falo isso com todo o amor. Para que o seu coração... Você tenha uma expansão de consciência. A sua consciência expanda. E com uma verdade que eu quero trazer ao seu coração. Porque eu vivenciei isso. Fez muito sentido para mim. Tem feito sentido para algumas pessoas. Que eu tenho compartilhado isso. E desejo que faça sentido pro seu coração também. Tá? E é com muito amor que eu falo. Quando a gente diz assim, você precisa perdoar. Gente, não faz sentido pra mim perdoar. Pelo perdão que eu aprendi. E aí me veio no coração. E eu fui questionando o Espírito Santo. Por que eu não consigo? O que tem de inverdade sobre essa crença? E me fala a verdade sobre ela. E ele foi trazendo meu coração. E uma delas é que só os grandes perdoam. Como assim? Aí eu vou trazer aqui o exemplo de Deus. Deus, ele perdoa. Ele tirou a nossa culpa. Não a nossa responsabilidade pelos atos que a gente fez. Não as consequências. Não a colheita pelos atos que a gente teve. Perceba isso, mas a culpa do nosso coração. E o acusador não é Deus,
é o diabo. E muitas pessoas estão nesse lugar, né, de acusação. E como a gente se coloca nesse lugar de acusação? Quando a gente se apega à dor, a gente vive a dor e ela até nos define. Não no sentido de ser um fato, mas de que a gente permitiu que ela nos definisse. Então a gente vive dentro daquela dor. E na dor, eu não sei se você já assistiu o filme A Cabana, se não, é uma sugestão forte. Assista. Tem uma cena de um homem que ele está na cadeira de juiz. É exatamente isso que a gente faz. Quando a gente está vivendo dor e ela está nos definindo, a gente vê o mundo, a gente olha para as pessoas baseado na nossa lente de dor. A gente olha para a vida baseada nessa lente de dor. Então a gente se coloca nessa cadeira de juiz. E quem é juiz, tá ali o quê? Ele aponta, ele julga, né? A gente não nasceu para isso. Até os juízes aqui na Terra que fez a formação para aprender a julgar, ele não julga todos. Agora imagina a gente. Não fomos chamadas para esse lugar de sentar na cadeira de juiz. E quando a gente se coloca nessa cadeira de juiz, a gente se apega à dor e a gente fica, né? Eu não perdoo. E a gente acha que a gente tá dando poder de salvação para o outro. Jesus que deu esse poder, essa possibilidade. Gente, ai Deus, em que lugar a gente se coloca, né? E eu ficar assim rindo, é porque também eu já me vi. Eu vejo que eu já tava naquele lugar também. Então, olha o lugar que a gente se coloca. Tudo no automático. Tudo no automático. E eu tenho, assim, uma missão e um compromisso no meu coração, gente, de revelar, de compartilhar com vocês, de revelar mesmo, de ensinar no meu pouco nível de conhecimento e de experiência, né, de vida. Trazer para você como é viver a palavra. Isso é maravilhoso. Oi, Thelma, bom dia. E aí, olha o que a gente se colocou. Tá entendendo, né? Ai, como é que eu falo? O fiozinho que eu tô ligando uma coisa com a outra. A gente se coloca nesse lugar, né? Eu não perdoo. Porque a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe esse significado. E aí, tem na palavra, né? Perdoe seu irmão. Mas como é que a gente perdoa? Por que será que ele fala isso? E veio ao meu coração. Eu tô aqui compartilhando com você o que veio ao meu coração, tá? Se fizer sentido, você recebe. Veio ao meu coração. Por que Deus, ele diz para a gente perdoar? É porque a gente se colocou nesse lugar de juiz. Nesse lugar de grandeza. Mas é uma grandeza falsa, tá? Nesse lugar de maior. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, perdoe, você precisa perdoar. A pessoa não consegue. Às vezes até você mesmo não conseguiu. Não conseguiu fazer isso. E tá dizendo porque sabe que tá falando. Então é uma coisa que você ouviu e replica. Quando você vive aquilo, e eu não tô dizendo assim, então não vou falar mais. Não, você vai falar. É um fato, é uma verdade. Você vai pregar aquela verdade, né? Mas muito mais que falar é você viver. É você saber viver aquilo. Porque a dificuldade que a pessoa tiver, você vai saber. Então, isso veio ao meu coração. Por que Deus ele fala perdoe? É porque a gente se colocou nesse lugar. E quando a gente pensa que a gente já foi perdoado, porque, gente, a gente não precisa pedir perdão. A gente já foi perdoado. Agora a gente precisa se arrepender. É isso que faz com que a gente acesse o perdão. É graça. É graça. Já foi liberado. Aí eu me coloco aqui, eu não perdoo, mas Jesus já perdoou. Como assim eu não perdoo? Percebe? Que a gente se coloca. Então a gente prefere muitas vezes ficar nessa cadeira de juiz na dor.
ferida, suja, machucada, com as vestes rasgadas, do que sair dessa cadeira e viver o amor. E ser humilde. De reconhecer quem você é. Você é filha. Você não é Cristo. Você é imagem e semelhança. Você é para ser um reflexo dele. E não ele, exatamente. Mas um reflexo dele. Então, ações que ele fez, a gente aprende com ele a fazer também. Tem muitas pessoas que se sentem rejeitadas. Muitas pessoas que não se sentem amadas. E muitas pessoas carregando dores da infância. E, gente, aí vai dizer assim, que eu fui traída, E é legítimo, né? Fui traída, fui abandonada, fui humilhada, fui isso, fui aquilo, na vida adulta. Mas isso é um reflexo da infância. Por isso que uma criança com a identidade firmada, quando ela sabe quem de fato ela é, na identidade em Deus, ela cresce sabendo quem ela é. Então, não é uma pessoa que vai dizer assim, feia. Eu tô sendo assim, né? Bem boazinha. Porque tem muitas palavras horrorosas, né? Que uma pessoa ferida declara, fala sobre a outra. Mas como igreja, a gente não é para estar apontando nosso irmão. Ele tá errando. Então, de que forma eu posso ajudar? Eu posso ajudar de alguma forma? Se eu não sei ajudar, então eu vou orar. Espírito Santo, eu tô vendo assim, aquela pessoa falhando naquilo. Eu já falhei naquilo. E dói, mas eu não sei chegar até ela. Se tiver alguém que saiba, Espírito Santo, eu te convido. Você pode ir lá, né, falar para ela, ou trazer o coração dela, revelar de alguma forma. Meu coração até ficou um pouco aflito, porque eu passei por isso. Mas, Espírito Santo, eu quero muito, eu desejo muito que ela alcance, que ela saiba como fazer. E se for eu, como eu posso chegar até ela? Depois você já ora agradecendo, Espírito Santo, eu te agradeço. Porque a tua palavra, a tua mensagem chegou ao coração daquela pessoa. Eu te agradeço porque ela começou a se sentir amada pelo Senhor. E ela vai se sentir cada vez mais. Obrigada por eu ser reflexo do teu amor. E não chegar, apontando. Mas fulana, tu viu? Aquela pessoa fala, menina, isso aqui, menina dando em cima do marido dos outros, sangue de Cristo. Você tá ajudando. Você tá ferindo o seu próprio corpo. Porque a gente é um. Se você não sabe ajudar, não atrapalhe. Se você não sabe mostrar um caminho de cura, não fira. Não fira mais. Aquela pessoa é uma pessoa ferida, machucada. Ela também não sabe. Mas, inclusive, você aqui, nós aqui, temos a oportunidade de aprender. De receber um pouco mais. E, às vezes, aquela pessoa não teve. Ela tá tão ferida. Ela tá tão ferida que ela tem medo até de desagradar a própria família fazendo diferente. Mesmo sabendo que vai agradar a Deus. Mas ela tá tão ferida, tão ferida, tão ferida. E se você traz uma palavra em amor, essa pessoa pode ir recebendo força, coragem. Porque essas palavras que a gente pronuncia, que edifica, vem dele. A gente não é bom por si. A gente é bom porque ele é bom. E por ser imagem e semelhança dele, a gente reflete ele. E a gente reflete bondade. Tem essas pessoas rejeitadas, que não se sentem amadas, nas dores da infância, que muitas vezes você foi chamada. De toda forma, gente. Mas eu não fui chamada para esse negócio. Foi sim. Você foi chamada para revelar o amor. Você é esperança para muitas que estão clamando pelo amor. Às vezes foi com os pais. Elas não se sentiram amadas com os pais. Como que ela vai se sentir amada por alguém, por um ser que ela nunca viu? Se ela não teve o exemplo. Então a gente vai se curando, a gente vai sendo um bom exemplo. Não substituindo, a gente não substitui ninguém. E ninguém substitui ninguém. Ninguém substitui nosso pai. Aí vem a questão, né? Às vezes com o pastor, o pastor, nossa, é meu pai. E a gente vai para um lugar, que nem a Bíblia que conduz não, viu?
Não é mesmo. Tem muitas pessoas, a gente como igreja, que estamos muito feridas e agindo de forma automática, sem pensar. Tem uma frase do livro Mais Esperto que o Diabo que diz assim: o diabo não controla uma mente que pensa. Aí Paulo diz assim: seja transformado pela renovação da mente. Se ele fala sobre mente, sobre pensamento, se ele fala sobre pensamento, é porque é pra gente pensar. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, o diabo não controla uma mente que pensa, uma mente que é curada. Porque Provérbios, lembra? Provérbios 4:23 fala, a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, gente, tá tudo na Bíblia. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Só que os seus pensamentos vêm do que tá aqui. Ela pensa a partir das crenças. Coração, pensamento, sentimento, ação e resultado. Como está sendo o resultado da sua vida? Então a gente olha para o resultado, a gente olha para o fruto. E vai entender como a árvore está sendo. Está fazendo sentido? Se estiver fazendo, você coloca aí sim. Está fazendo sentido? Você está conseguindo compreender? Uma das maiores dificuldades que eu carreguei foi entender. Entender as explicações, entender na escola, entender quando eu lia. Gente, parece que eu estava lendo grego. Não sei, grego, inglês. Enfim, uma língua que eu não entendia. Aí depois eu de novo. E a Bíblia, muito menos, né? Principalmente a tradução do original. E aí eu não entendi. Eu falei assim, ai Senhor, preciso de ajuda. E aí eu fui entendendo, né? As travas, tantas travas. E olha para o que eu fui chamada. Tem um nome que a gente descobre, o nosso nome é eterno. A gente faz a sessão de identidade e acessa o nome pelo qual a gente é conhecida no céu. E o meu, farol. Mas como é que eu trago clareza se eu não entendia as coisas? Mas eu fui chamada. Ai, como é que eu fui chamada para comunicar se eu sou tímida? Você não é tímida, você está. Por alguma razão você ficou assim. Bom dia, Vivi. Por alguma razão você ficou assim, mas isso... Deus é tímido. Então você não é. Porque o que tem em você, na sua identidade, o que tem em você tem em Deus. Se tem algo em você que não tem nele, então não pertence a você. Não é uma verdade sobre a sua identidade. E se, sendo você oral, né? Eu vou falar isso nos próximos encontros da gente, nas próximas lives. Se você tem oralidade alta, você foi chamada para comunicar, sim. Revelar o amor de forma comunicativa. Estando com pessoas, falando. Você está sendo você. Parte de Deus aqui na Terra. Gente, ele é comunicativo, ele é criativo, ele é organizado, ele é realizador, ele sente. E eu tô falando aqui características de cada traço, para você entender que juntos somos um corpo. Se tem um corpo que está fora, se tem um membro que está fora, o corpo está amputado, está com alguma amputação. Percebe? O quanto que quando a gente critica, quando a gente machuca, quando a gente fere a igreja, a gente está se ferindo. E lá no início eu fiz eu convidei, né? Vocês para uma mentalização. Depois vocês podem assistir gravada, eu vou deixar no YouTube, tá? Para ter essa mentalização que foi maravilhosa. Maravilhosa. Você vai entender. A gente tá ferindo a igreja. Gente, imagina aí, o noivo e a noiva. A gente começa a falar para o noivo tá vendo tudo. A gente começa a falar, a criticar, a machucar, a ferir, a julgar, a excluir.
né? Ai, você não vai conseguir. Ai, você é isso mesmo. Ai, você, né? Você foi fruto do adultério. Você é fruto da traição. Você é isso, você é aquilo. Fala um monte de coisa. E o noivo vendo tudo. Como é que o noivo fica? Quando a gente tá falando mal da noiva. Agora olha como muda, gente. A gente precisa mudar o nosso coração. A intenção do nosso coração precisa deixar de viver no automático. E amar pessoas. Não é fácil porque a gente nem tá se amando. Olha pra si, rejeita pai, rejeita mãe, rejeita... A gente se rejeita. Quando a gente rejeita o pai, rejeita a mãe, a gente tá se rejeitando. Ah, mas foi ele que me rejeitou. Então o que é que você vai fazer agora com isso? Com essa informação? Você quer ser curada? Você quer ser curado? Porque quando a gente é curada, a gente vai refletir cura. A gente vai refletir o amor. Se a gente não é curada, a gente vai refletir dor. Inclusive para os nossos filhos. Para quem está próximo de nós. Imagina aí, gente. A sua presença ser desejada. A sua presença ser contemplada. As pessoas ficarem bem quando você chega. Porque não é só você. Você carrega algo. Você carrega alguém. O Espírito Santo vai, chega com você. Você se torna a morada dele. Um coração limpo. Eu falo para minha sobrinha que as pessoas que estão, né, feridas, para ela entender, eu falo assim, é que aquela pessoa está com o coração um pouquinho escuro. Eu quis dizer um pouquinho sujo, né? Sujo de dor, muitas vezes. Tá um pouquinho escuro. Aí ela fala assim, titia, vai ajudar agora uma pessoa a curar o coração, que tá escuro, né? Eu acho tão lindo. Oi, Marcela, bom dia. Eu acho tão lindo. Aí eu falei assim, meu amor. Tem muitas mulheres, tem muitas pessoas que estão tristes, com o coração ferido, que tá escuro. E a titia vai ajudar ela a clarear um pouquinho mais. Olha só o que eu tô ensinando pra ela. E é assim que as pessoas estão. Sabe quando a gente tá num quarto e começa a fumaça? Olha, tá ficando escuro, né? Como é que a gente vai ver direito? Não consegue. Mas quando a gente vai limpando o nosso coração, o Espírito Santo vai fazendo morada. Convida ele para te ajudar, para clarear mais o seu coração, para limpar o seu coração, para trazer cura à sua alma. E aceita. Aceita receber a cura. Aceita receber o amor. Você é digna, você merece. Ele te fez merecer. Porque quando você rejeita, você fala assim, Jesus, sinto muito. Desculpa aí, tá? Mas não adiantou não. A sua entrega foi pouca. O seu amor não foi suficiente. Eu não quero. Quando a gente rejeita o amor dos nossos pais, automaticamente a gente faz isso com Deus. Ai, mas eu não tive amor. Gente, você não consegue viver sozinha muitas vezes. Por isso que eu tô aqui também. E glória a Deus por isso. Por ser um instrumento dele. Para a vida de tantas pessoas. Mas pede ajuda. Porque tem. Às vezes o pai se ausentou por amor. Um amor cego, mas foi amor. Porque ele não dava conta de ficar. Ele preferiu. Ele às vezes achava assim. Se eu estiver longe, talvez eu fira menos do que estar presente. A minha ausência talvez gere mais ferida do que a minha presença. Olha que coisa. Quantas vezes você também já não fez algo achando que era o certo, mas que não foi, que mesmo assim feriu? Só que na sua cabeça eu vou ferir menos. Quantas vezes a gente faz isso? Porque a gente está nessa cadeira de juiz e julgar e dizer assim, não, mas foi porque ele é ruim, é porque isso, porque é aquilo. Não, gente. Tá carregando um monte de coisa. Muitas questões, dores. A gente tá aqui, né, olhando, se curando. E ainda é desafiador. Imagine eles que nunca olharam, não tiveram nem a oportunidade de ver. Ou já estão tão duros que... Primeiro, às vezes ele nem tem mais esperança. E você pode ser uma esperança. Não como responsabilidade, mas como possibilidade.
E não como impor, uma imposição, mas como reflexo. Porque você reflete. Ele é esperança. E ele traz esperança para esse mundo escuro. Ele traz essa possibilidade através de cada um de nós, da nossa vida. Então a gente é convidada a revelar ele, a revelar o amor, independente do contexto em que a gente nasceu. Então, a mulher, né, na live passada eu trouxe bastante a mulher com fluxo de sangue, e ela é como, assim, sabe, uma imagem pra gente olhar, né, as questões que ela possivelmente carregou, mas que a gente carrega nos dias de hoje também. E olhar, né, tanto a dor, mas também o recurso. E como essa dor surgiu, como essa dor nasceu. Então, a mulher com fluxo de sangue e as dores emocionais. Aí eu vou trazer a dor, como ela surgiu, os recursos e como a gente amar nos nossos recursos. E a raiz da sua questão, da sua dor, né, como ela nasceu, a ocasião em que foi gerada e que gerou aquela crença no seu coração. E qual movimento fazer, isso só é possível em um atendimento, né? Em algo individual. Ou em grupo, a gente trabalhar isso mais especificamente, você tem a oportunidade de falar. Mas trazer dores, possibilidades, né, situações, ocasiões que geram isso, eu vou trazer. Tá? O que eu puder fazer aqui, eu vou trazer para vocês. Então, as 5 dores, né? A rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. A gente vai falar sobre isso. Vai ser muito especial. Quero que você reflita. Qual dor o seu coração carregou? Ou ainda carrega, mas que ela vai ficar. Ela vai ficar para trás. Porque eu creio muito no desejo do seu coração e na sua decisão de sair dessa cadeira de juiz. E não mais precisa perdoar, porque você não guarda mais raiva, você não guarda mais rancor. Um dia uma pessoa ligou pra mim, muito bom concluir esse. Uma pessoa ligou pra mim, disse um monte de coisa e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o que é que tem a ver com isso, né? Eu falei pra ela. Gente, se fosse tempos atrás, eu tava chorando. Tremendo, passando mal, porque a pessoa tava fazendo coisa comigo. Você aqui, mais isso, mais aquilo, mas você é pra resolver, e porque, né, foi da sua família. Eu falei assim, o que é que tem a ver com isso? Assim, você não conseguiu arrumar o problema, você dá conta de resolver. Eu não dou conta de resolver esse problema aí seu, não. E nem eu estava num lugar, por exemplo, se eu recebo uma cliente, eu estou num lugar de conduzi-la. É diferente, conduzi-la, não é nem fazer por ela. Mas nesse caso, eu não estava nem no lugar de conduzir, muito menos fazer por ela. Eu falei assim, não. Enquanto eu fico no lugar do outro, querendo resolver pelo outro, eu deixo de viver a minha própria vida. A vida que o Senhor confiou a mim. Eu negligencio? Não posso fazer isso mais. Eu falei assim, você dá conta de resolver. E, gente, fiquei em paz. Eu fui assim, em paz, continuei fazendo o que eu tava fazendo. No outro dia, a pessoa ligou pra mim e falou assim, nossa, você me perdoa? Aí eu disse, misericórdia, foi o que aconteceu. Aí eu disse, de quê? Gente, por Deus do céu, eu não pensei, não lembrei. Aí eu, perdoar pelo quê? Ela disse, não, porque ontem eu liguei pra você, disse um monte de coisa, não sei onde que eu tava com a minha cabeça. Aí eu falei, meu Deus, eu acessei esse nível. Glória, glória, glória. Porque eu não guardei mágoa, eu não guardei rancor, não guardei não. Eu falei, meu Deus, é uma questão, né, que ela tá passando. E aqui é um teste também, né, pra mim. A vida, né, vamos dizer assim, que é a vida testando. Realmente você, né, quer ser essa pessoa aí que você diz, imagem e semelhança do Criador. Então, aí eu falei, meu Deus, eu falei, tá tudo bem. Eu não disse assim, eu não guardei, eu não falei pra ela. Primeiro que, se eu falasse, eu precisaria explicar um monte de coisa para ela entender que ela precisava se arrepender,
né? Mas que ela já era perdoada. Então os nossos pais, por exemplo, eles já são perdoados. Não é a gente que vai perdoar. Percebe? Aí eu falei assim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, assim, eu falei, Espírito Santo, que maestria sua, hein? Glória a Deus. Minha alma está sendo curada é mesmo, hein? Glória a Deus. Gente, assim, eu comemorei. Falei assim, querida, continue. É esse o caminho. Gente, a leveza que eu senti. Então, os nossos pais já são perdoados. Aqueles que machucam a gente já são perdoados. A gente já é perdoado. A diferença é eu me arrepender para acessar o perdão que já foi dado. Ai, Senhor, me perdoa, me perdoa. Eu já perdoo. Você se arrependeu? Eu sinto muito. Eu sinto muito, Pai, por ter feito isso. Não ter conseguido fazer diferente. Mas eu não sabia, né? Agora eu sei. Agora eu decido fazer diferente. O Senhor me ajuda? Eu machuquei, eu feri, eu me machuquei, eu me feri. Eu sinto muito. E você pode se perdoar. Aí sim você tem o poder, né? Tira a culpa. Você diz assim, não. Quem acusa é o diabo. Nem eu sou imagem e semelhança dele. E nem eu vou estar nesse papel. Porque eu já sou perdoada. Oi, Jenny. Você já é perdoada. Não importa o que você fez. Pode ter matado, pode ter traído, pode ter feito o que for. Tem noção disso? Você já é perdoada. O seu pai, a sua mãe já é perdoado. Isso pode doer. Porque você, se tá doendo, é porque você ainda tá num lugar que não é pra você estar. Você tá num lugar sentada na cadeira de juiz, na dor. Mas esse não é o seu lugar. Você não foi chamada pra viver em dor. Você foi chamada pra viver em amor. Tem noção disso? E ainda que doa, vale a pena passar por isso. Porque vai ser uma dor pra nunca mais senti-la. E nem proporcionar essa dor para alguém também. E aí, eu quero trazer um exemplo, e aqui eu acredito que eu vou fechar. Uma pessoa falou assim, mas se eu perdoar... Gente, foi uma história bem forte. Eu já passei por isso, né, por essa dor também. E a gente chegou num nível nessa conversa que ela já tinha maturidade para ouvir. E eu falei assim, eu não vou contar o contexto aqui, né? Porque a gente tá aqui em aberto e também talvez o seu coração não esteja preparado para isso. Mas o que eu vou falar assim, ela falou assim, mas se eu perdoar, ela vai pro céu? Ai, eu disse, meu Deus, olha o nível, né, que ela se colocou. Eu falei assim, mas você não é Jesus. A pessoa já é perdoada. Se ela se arrepender, ela vai mudar a rota. Ela vai. O céu está de portas. Jesus, ele morreu, gente, de braços abertos. Não foi de braços fechados. Foi de braços abertos. Em uma cruz que tem a vertical e a horizontal. Braços abertos. Expansão. Para algo eterno. E aí eu falei pra ela, essa pessoa já tá perdoada. Você não tem o poder de levar uma pessoa. Você não tem o poder de dizer quem vai pro céu vai pro inferno. Esse não é o seu lugar. Agora você tem o poder de escolher para onde você vai. Você tem. São dois caminhos, né? E aí quando a gente sai desse lugar, o perdão, sabe, uma ambiência de perdão, uma ambiência de amor nasce, surge. Olha como é diferente. Aí eu decido descer da cadeira, a ambiência muda. Uma ambiência de amor. Uma ambiência de humildade. Uma ambiência de força, porque quando você vem pro seu lugar, você tem força, você tem centramento, você tem foco. Você
você tem certeza, você tem ousadia. E a sua postura revela Cristo, que é a salvação, que é a cura. Então é a sua postura, ela exala aquele que perdoou, que já perdoou, aquele que por tanto amor já perdoou. Esse é o nosso lugar. Não o de perdoar, mas de levar ao perdoador e mostrar que aquela pessoa já é perdoada. O perdão não vai ser, o perdão vai acontecer. Não, já aconteceu, já foi liberado. Você está acessando? E aí quando você acessa o perdão, você exala esse perfume de perdão. Nossa, eu já sou perdoado. Você começa a viver diferente. Aí você reflete isso. Aí outra pessoa, eu também sou perdoado. Gente, isso constrange. Porque o tanto de coisa que às vezes a gente já fez. Não é só o outro não, viu? A gente também já fez um monte de coisa. Mas foi diferente, mas fez. Mas feriu. E aqui, de novo, a gente não tá no lugar de acusação, mas de reconhecer quem a gente é, reconhecer o que a gente já fez, por não acreditar, por não saber e não estar sendo quem a gente nasceu para ser, mais semelhança do Criador. A gente reconhecer isso e a gente mudar a rota. A gente tem a oportunidade de se arrepender, de alcançar, né, a solução, de alcançar uma instrução e fazer diferente. Tá fazendo sentido? Deus, e aqui aí você pode dar um pouco, né? Deus, Jesus, né? Ele já deu tudo. Então, o que dá alguém como é que eu equilibro? Não equilibra. Então, é por isso que quanto mais você ama, mais você ama, mais você ama, mais você ama. Quanto mais você acessa o amor, mais você tem a possibilidade de amar. Quanto mais você recebe o tudo que ele já entregou, mais você tem para entregar. Então, quanto mais você recebe o amor, mais você entrega amor. Mais você serve em amor. Não por cobrança. Mas eu fiz isso por fulana e agora olha o que ela faz. Primeiro, se você ajudou nesse lugar, a pessoa vai ser ingrata mesmo, porque você já tá arrogante. Imagina a pessoa te agradecendo. Tu vai subir um pouco mais alto, né? Quando você ajuda fora do seu lugar, para depois cobrar, né, cobranças emocionais, você não tá ajudando no lugar de amor. Tá ajudando no lugar da sua própria dor. Porque eu quero ser reconhecida, eu tô buscando merecer. Não, você já merece. Pela graça. Ele te fez merecer. Aí você recebe e você entrega. E onde que a gente começa isso? Com os nossos pais. Ainda que tenha sido, que não é apenas canal de vida pra gente estar aqui e ter a oportunidade de trazer esperança e refletir o amor a tantas vidas. Olha, percebe já o tanto que eles já fizeram? A gente teve providência e alguém cuidou de nós. Deu comida, alimentou, deu banho, vestiu. A gente deu conta? Chegou aqui. Agora, a partir daqui, o que a gente faz? Eu trouxe uma frase aqui para deixar para o seu coração e a gente encerrar. Centro espiritual. Tá fazendo sentido para o seu coração? Desejo muito que esteja e que você saia daqui diferente, não do mesmo jeito que chegou. Aqui é uma pergunta. Aí você pode refletir sobre ela. Pode anotar, se for possível, anotar. Existe alguma área para você se perguntar, né? Existe alguma área em minha
existe alguma área em que eu ainda acredito mais na dor que vivi do que na palavra que Deus já declarou sobre mim? Existe alguma área que eu ainda acredito mais na dor que vivi do que na palavra que Deus já declarou sobre mim? Ainda existe? E aí você pergunta para o Espírito Santo. Semana que vem a gente se encontra novamente e vamos falar um pouco sobre algumas dores. Cada semana eu quero pontuar uma dor que talvez você tenha vivenciado, que na verdade todos nós vivenciamos. Essas 5 dores que eu quero trazer, que eu vou trazer, em níveis, como eu falei, em intensidades diferentes. Então, de toda forma, você pode receber algo, né? Me permita servi-la em amor. E aqui eu quero dizer que Jesus não apenas curou o corpo daquela mulher com fluxo de sangue, adoecida, carregando tantas dores. Rejeição, abandono, humilhação, exclusão, né? Ela se sentia excluída, não pertencente. Mas ele restaurou a identidade dela. Ele chama ela de filha, assim como ele nos chama. E ele nos convida, me permita te servir. Você só precisa vir até mim e desejar, e decidir, e ousar tocar. Que bom, Franciele. Fico feliz. Glória a Deus. E isso quebra. O que Jesus ele quebrou, né? Ali. A rejeição, ele trouxe o pertencimento. A impureza que ela sentia, ele trouxe identidade restaurada. E a vergonha, ele trouxe dignidade. Ele honrou ela em público. Ele honrou a coragem dela de acreditar em quem ele era. Olha que lindo. E ele nos honra na nossa coragem, na nossa ousadia de ir até ele. Porque a gente acredita em quem ele é. A gente crê. É a fé. A nossa fé em quem ele é nos encoraja em ir até ele e receber o amor e ser curada. Por quê? Porque o amor cura. O amor cura. Então, gente, até a próxima live, até a próxima semana. Conto com vocês, né, em me permitir servi-las e vê-las, né, se sentindo amadas cada vez mais pelo nosso Abba, pelo nosso Papai. Ele deseja muito nos amar. Ele nos ama, mas na ação, sabe? Em a gente se sentir esse amor. Então, até a próxima live, até o nosso próximo encontro. Não sei se você vai trazer o seu café, o seu chá. Eu gosto muito de dizer assim, né? Sentaremos à mesa, tomando um chá com Jesus. E com outras mulheres, com outras pessoas. Às vezes vem alguns homens aqui, né? Mas o meu maior público são as mulheres. E alcançando elas, de alguma forma, os homens também estão sendo alcançados. Eles precisam também de cura. E pode começar de nós, da nossa doçura, do bom perfume que a gente vai começar a exalar. Não dores, não rejeição. Um dia eu atendi uma pessoa, o Espírito Santo vem trazendo as coisas, né? E as mulheres do sistema familiar estavam de costas para os homens. Eu falei, meu Deus, essa é uma realidade. E não é rejeitando, não é criticando, não é excluindo. Gente, esse não é o caminho, é o contrário. O diabo, ele diz assim, né? Ai, mas ele te feriu, ele te rejeitou, ele te traiu. Olha o que teu pai fez, olha o que teu marido fez, olha o que os homens fizeram, é isso mesmo. Só que a gente vivenciou aquilo a partir daquilo que estava no nosso coração. Autorresponsabilidade, maturidade, é isso que o Senhor nos chama, tá? Estava no nosso coração, aquilo foi. E quais crenças ainda permanecem? Ele vai trazer. E aí a gente exalar o bom perfume. Gente, a mulher... Imagina assim, uma mulher doce,
firme, mas doce. Ela sabe quem ela é e ela respeita quem o outro é também. Agora imagina uma mulher toda ferida, daí coloca a dependência no marido, no homem, porque teve a ausência do pai, aí fica buscando o pai nos lugares, porque ela ainda não conseguiu lidar, né, com a dor, não conseguiu curar. Aí ela coloca expectativa no pai, no marido, no pastor. Tem mulheres, e aqui eu não estou julgando, mas trazendo uma realidade, tem mulheres que casam emocionalmente com os filhos. Olha que forte isso. Porque excluíram o pai do filho. Não sei se foi o marido, que às vezes a pessoa não casou, né? Oi, Janaína, bom dia. Aí elas, gente, isso é prisão. A gente precisa ter uma dependência, mas não uma dependência de não fazer nada, mas uma dependência de dizer assim, o que o Senhor quer? Qual é a tua vontade, Deus? Papai, qual é a tua condução para mim? E não a gente colocar esse peso nos nossos filhos. Não a gente colocar essa expectativa no nosso marido. A gente precisa resolver isso aqui dentro. Curar nossa relação com o nosso pai, com os nossos pais. Esse é o caminho, gente. E tá tudo bem. Vai doer, mas você não tá sozinha. Você não tá sozinha. Você não vai sozinha e nem você tá vivenciando isso sozinha. Tem muitas assim. Que inclusive elas podem ter a possibilidade de esperança, de receber o amor através de você, curada. Percebe o lugar que a gente se coloca quando a gente não se sente amada? E que não é simplesmente dizer que isso é importante. Deus ama você, mas eu não sinto. Aí a gente vai mostrando, sabe? A gente vai mostrando a partir de quem ele é. Ele fez coisas tão maravilhosas já. A gente não ama por interesse. Ai, o que é que ele vai fazer pra mim? Ai, Senhor, eu tô aqui na tua presença. Senhor, muda meu marido. Vai lá, o meu filho, Senhor, muda. Ele tá fazendo isso. Pede a ele assim, ó. Espírito Santo, papai, quem o Senhor quer que eu seja? Quais mentiras ainda estão no meu coração? Como fortaleza guiando a minha vida? Espírito Santo, eis-me aqui para ser transformada, para me parecer cada vez mais contigo. Eis-me aqui. Eu quero ser a mulher que o Senhor disse que eu sou. Eu não estou conseguindo. Eu não sei nem por onde começar. Mas eu vejo que eu não estou sendo a mulher que o Senhor disse que eu sou. Não estou sendo. Não, eu não sou um erro. Agora eu sei, eu não sou um erro. Eu trago esperança de amor para aquelas pessoas que procuram a coisa linda, Senhor. Que chamado lindo. Me ajuda. Eu quero ajuda. Aí você, sendo essa pessoa, você vai trazer cura para o seu marido, para o seu filho, para o seu próximo. Pus, como fala na minha igreja, os processados, aquelas pessoas desafiadoras da nossa própria igreja, porque é o nosso corpo, gente. A gente precisa se importar sim. Não se impor, não se intrometer, não ser desrespeitosa. Não. Isso não é a gente, não. Isso não é parte da nossa identidade, não. Mas a gente em amor. Gente, eu constranjo. Olha, pede o Espírito Santo, porque antes eu não sabia, não. Fala, Espírito Santo, me ajuda a fazer perguntas. Aí a pessoa vem com um negócio, né? Afirmação. Aí eu venho com uma pergunta. Por exemplo, nossa, meu pai fez isso e aquilo. Isso é falta de amor. Aí eu olho assim pra ela e fiz assim, mas você nunca feriu alguém que você ama? Aí ela vai parar. Eu não disse a ela, não, seu pai lhe ama. Não, eu não disse. O Espírito Santo me ajudou. Faz pergunta, gente. Você não impõe nada. Você faz a pessoa pensar. Lembra? O diabo não controla uma mente que pensa. E ela vai virar uma chavinha aqui. Ela fez assim, eita, meu Deus, é mesmo? E por que eu fiz isso, mesmo amando? Meu Deus, meu pai me ama. Pronto, aí começa o choro, começa o processo de cura. É assim.
Muda meu marido, muda meu filho, muda fulano, muda ciclano. Teve um dia que uma pessoa falou coisa comigo, né? Doeu. Aí lá vai eu, né? Eu me segurei. Falei assim, não vou chorar, não vou chorar. Aí no caminho eu falei assim, o Senhor viu. Não aguentei, né? O Senhor viu. O Senhor viu o que ela disse comigo. E não sei o que. Aí ele falou assim, você é isso? Aí eu parei, eu falei assim, não. Eu disse, porque tá doendo ainda. Aí ele falou assim, filha, você pode chorar. Não precisa ficar se prendendo. Cheguei em casa, me ajoelhei. Sei lá se você vai se ajoelhar, deitar na cama. Eu senti vontade de me ajoelhar, me ajoelhei. E falei assim, por que eu tô sentindo isso então? Eu não sou isso. Aí eu comecei a declarar a verdade sobre aquilo que ela tinha dito pra mim que não era verdade. Aí eu falei, a verdade é isso. Espírito Santo, qual é a verdade? A verdade é essa. Comecei a declarar. Pronto! A gente vai amadurecendo, entendeu? A gente vai amadurecendo nosso coração. Porque a criança que se dói com tudo, ela tá aprendendo, gente, a lidar com as emoções. Então ela não sabe ainda. Aí a gente adulto cresce preso lá na infância, naquela dor. Você não é mais uma menina, você é uma mulher. Percebe? Ai, minha criança interior. Fala isso mais não. Assim, não, eu fui uma criança que foi ferida. E aí eu fiquei presa lá, mas vamos somar essa criança. O que foi que aconteceu lá atrás? Em que eu preciso de ajuda? Mais uma vez, estou aqui, gente. Como instrumento do Senhor. Com toda humildade. Mas reconhecendo o lugar que Ele me chamou. Aquilo que Ele me entregou. Bom dia, Rosângela. Aquilo que Ele me entregou. Eu sei o que Ele me entregou. E quanto mais eu sou curada, quanto mais eu acesso a cura, quanto mais eu recebo a entrega dele, o amor dele. E através de pessoas também. Porque, como minha pastora fala, através de pessoas a gente se fere. Mas também através de pessoas a gente é curada. Porque as pessoas talvez foram feridas até ontem. Por você. Talvez isso tenha acontecido. Mas a partir de agora, elas podem ser curadas. Não por você, mas através de você. Por quem você está sendo. Percebe o quanto a gente rejeita o amor de ser servida. Hoje, se você for servida por alguém, perceba. E se permita ser servida, porque, gente, fora do nosso lugar é muito ruim. A gente não quer viver mesmo. Eu carregava crenças de que a solução para os problemas, para as situações, para os desafios, para as responsabilidades era a morte. Mas veja só. Eu falei assim, peraí. Eu tô pensando isso, mas de onde isso veio? Espírito Santo, a solução não é morrer. Não. Tem alguma coisa. Olha, gente, aí ele foi trabalhando e me trouxe. Foi me preparando para o lugar para mim, porque foi forte a crença que eu tive. Foi forte. E aí eu disse, o quê? Aí tem aqui, ó, na minha parede. Não sei se você dá pra ver aqui, né? Post-it colado. Pronto. Um deles é falando o quanto eu amo viver. E que a solução não é a morte. A morte também não é alívio, não é solução. Foi só a morte de Cristo, mas depois ele ressuscitou. Então, de toda forma, a vida. Olha só, amo servir, mas sinto constrangimento em ser servida. Aí depois, eu te convido, já que você mora aqui perto, né? De vir até a igreja, né? Que eu congrego, que eu faço parte. Vai ser cura pra você, vai ser muito especial. Que eu até citei aqui na live, né? E uma também, a gente tava conversando ontem, quando a gente tava voltando da igreja. Ela disse assim, eu tinha muita dificuldade. Ela falou que engravidou do primeiro filho, ela que fez tudo. Já no segundo,